Interessante a palavra de Deus, né? Nos dizer, aquele que tem ouvidos, ouça. Por que será que o Senhor fala isso? Nada que está na Bíblia, querido, é por acaso. Tanto é que a Bíblia fala que se alguém retirar um tio desse livro aqui, essa pessoa será condenada, maldita, amaldiçoada. Mas a palavra do Senhor fala, aquele que tem ouvidos, ouça. Porque o Senhor sabe que mesmo nós tendo ouvidos, né, muitos de nós não estamos dispostos a ouvir. Quando a palavra do Senhor está dizendo, aquele que tem ouvidos, ouça, Ele está querendo dizer, aquele que tem a disposição, aquele que queira se consagrar, aquele que quiser ouvir a minha voz. Várias vezes o Senhor está nos sinalizando isso, querido. Ele fala, buscar-me-eis e me achareis quando você me buscar de todo o teu coração. A palavra de Deus diz, filho meu, dai-me o teu coração. Se nós lermos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que Deus, Ele quer o nosso coração. Por que será que Deus quer tanto o nosso coração? Porque é algo muito difícil de dar. Porque a maioria dos relacionamentos que nós temos são superficiais. Como o pastor falou aqui nessa manhã, nós usamos máscaras. Somos pessoas extremamente superficiais. Dizemos que gostamos de falar a verdade, dizemos que não gostamos de falar por trás, mas a verdade é que nós somos superficiais, ou por falta de caráter, ou por medo do que as pessoas vão pensar, ou por julgamentos. Nós não somos sinceros diante de Deus. Nós não abrimos nosso coração e falamos, Deus, o que está no meu coração é isso, eu sou assim. Torna o meu coração para Ti. A própria palavra de Deus fala, vocês oram e não pedem, oram e não recebem, porque vocês pedem mal. Por que nós pedimos mal, irmãos? Porque nós não temos sido sinceros diante de Deus. Estou pregando uma sequência de mensagens aqui que é remindo conceitos. A palavra remir significa resgatar. Jesus veio implantar o reino de Deus e todas as vezes que Ele era confrontado pelos doutores da lei, pelos fariseus, Ele resgatava um conceito errado a qual Ele apresentava ao povo. Muitos de nós que estamos aqui nessa manhã não conseguimos mais ouvir a voz do Espírito Santo, não conseguimos orar, porque dentro das igrejas nós aprendemos a ser insensíveis a Deus. Nós nos tornamos mecanizados pelo sistema da religião. Quando eu estive lá na África, eu via debaixo de uma árvore, onde não tinha árvore, na terra, e eu via aquelas crianças, aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles velhos adorando ao Senhor. Não tinha um banheiro para que eles pudessem fazer a necessidade deles. O culto durava 4, 5, 6 horas. Não tinha um copo d'água para eles tomar uma água. Não tinha um piso para eles colocar o pé decente, porque era pó, era terra. Mas eles estavam ali entregando o seu coração, a sua adoração ao Senhor. O Senhor entrou na tenda de Abraão e falou, Abraão, sai dessa tenda. Sai do lugar que limita a sua visão. Talvez você está perguntando, aonde está Deus? Deus está fora da tenda que você construiu para se esconder. Deus está lá do lado de fora. Mas ainda assim, ele estando lá de fora, ele entrou na tenda e fala que, é um dos textos que eu gosto muito da Bíblia, fala que Deus o conduzindo. Eu não sei se Deus pegou ele pelo braço, se Deus o atraiu, eu sei que Deus conduziu ele para fora. Nesta manhã, Deus quer te conduzir para fora da tenda que você construiu, do lugar que você pensa ser o lugar da tua proteção. E você fica questionando a Deus, e você fica apontando ali e aqui os dardos a qual você foi atingido. Mas a Bíblia diz que Deus nunca nos garantiu, querido, segurança. Ai, pastor, o que é isso? Deus nunca garantiu segurança para ninguém. A Bíblia fala, se passares pelo fogo, você colocaria o seu filho para passar pelo fogo? Não, por quê? Porque não é um lugar seguro. Mas Deus fala, se você passar pelo fogo, nada vai te acontecer, porque eu estarei com você.
Quando aqueles 3 homens foram lançados naquela fornalha, o 4º homem estava no meio deles, que é Jesus Cristo. A Bíblia fala que ele era semelhante ao Filho dos deuses, e nada aconteceu a eles. Um lugar seguro não é uma fornalha. A Bíblia diz, ainda que você ande nas águas, elas não vão te afogar. Andar sobre as águas é um lugar seguro? Sim ou não? Não. Mas Pedro, quando estava ali, o Senhor, ele falou, manda que eu vou, e o Senhor falou, vem, e ele andou por sobre as águas. Quando os discípulos estavam naquele barco que ia afundar por causa da tempestade, ele falou, ei, aquieta-te, mar. Ele falou, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum, porque a minha vara e teu cajado vai te consolar e vai te conduzir para fora dele. Daniel foi lançado na cova dos leões. É um lugar seguro, irmãos? Não. Mas o leão não tocou nele. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, como sendo nosso Pai, Ele não nos prometeu segurança. Nós vamos passar por riscos. Nós vamos passar pelo fogo, nós vamos passar pelas águas, nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. Só que tem o seguinte, Ele não prometeu segurança, mas Ele prometeu proteção. Aleluia! O próprio salmista falou, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele respondeu, a minha proteção, o meu socorro vai vir do Senhor, que criou os céus e a terra. Aleluia! Ainda que você ande pelas águas, meu irmão, não tenha medo, você não vai afundar lá. Nem o fogo te molestará, nem a morte, nada, porque o Senhor é contigo. Mas você precisa ser com Ele também. A palavra de Deus diz, se vós permanecerdes em mim. Não é Deus que é vacilante, irmãos, somos nós. Não é Deus que é volúvel, somos nós. Por isso que Ele fala, sede santos como eu sou santo. A palavra santo significa ser separado, consagrado. Deus não muda de opinião todo dia como você. Ele não levanta mal-humorado como você. Ele já estabeleceu todas as coisas pela sua palavra. Ele há de zelar, de cumprir tudo aquilo a qual Ele prometeu. Porque Ele não é homem como eu, você, para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que Ele prometeu. Então saia da tenda, arranca sua máscara e pare de reclamar. Pare de falar de Deus e reconheça que o problema é você. Reconheça que você é volúvel. Reconheça que você não é santo o suficiente. Reconheça que você não se consagra o suficiente. Reconheça que você não ama ler a Bíblia tanto quanto ama outras coisas. Reconheça que você não ama gastar tempo orando no seu quarto tanto quanto ver televisão, novela, essas porcarias que têm roubado a sua intimidade com Deus. Reconheça. E pare de ser um filho mimado, que acha por dar oferta, que acha por ir na igreja, você vai receber alguma bênção. Não! A maior bênção que você pode receber, querido, e eu, se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Ele veio de graça e morreu por mim e por você. E esse preço Ele já pagou. Basta somente você abrir o teu coração e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero viver para Ti. Mas nós somos muito miseráveis, nós somos hipócritas. Porque nós não gostamos de ler a Bíblia. Quantas pessoas eu já dei livro, já dei Bíblia, e aí você leu, não li. Mas conhece todos os jogos de RPG, conhece todos os jogos de PlayStation, de Xbox, de tudo. Conhece o nome dos jogadores, sabe qual time que está na ponta da tabela do campeonato, sabe tudo. Mas não tem interesse pelas coisas de Deus. Não tem fome e sede das coisas de Deus. Você fala que não tem tempo, ou fala que não tem dinheiro, mas a verdade, lá no teu íntimo, é que você não deseja a presença de Deus. Então você precisava chorar e dizer, Senhor, e ser sincero, a verdade, Senhor, é que eu sei que sem o Senhor eu vou para o inferno. Eu sei que eu não posso viver sem o Senhor, mas eu não tenho vontade de orar, Senhor. Eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Eu não tenho um pingo de desejo de buscar a Tua presença. Por favor, Senhor, eu estou chorando. Muda o meu coração. Transforma o meu coração. Torna o meu coração para o Senhor. Porque eu não posso viver longe do Senhor. Que eu deixe de gostar das coisas deste mundo e comece a gostar do Senhor. Faça com que eu goste do Senhor, porque eu não gosto do Senhor.
Eu não gosto das coisas que o Senhor gosta. É essa oração que nós temos que fazer. É assim que nós temos que falar com Deus. Deus não é um homem barbudo, sentado numa cadeira de balanço. Ele é poderoso. O Jesus que veio e morreu na cruz por mim e por você, fala que quando olharam nele não havia beleza alguma, que dilaceraram o seu corpo, o seu rosto, o seu crânio. Ele esgotou todo o sangue que tinha no organismo dele. Mas o Jesus ressurreto que apareceu na ilha de Patmos para João, fala que na sua coxa estava escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. Os seus pés eram como latão reluzente, a qual ele não conseguia olhar há muito tempo os seus pés. Os seus olhos como chama de fogo, a sua voz como o som de muitas águas. Não é aquele Jesus pendurado no madeiro fraco, desnutrido. Ele é poderoso. E a Bíblia diz, porque Deus lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Aleluia. O nome de Jesus, a qual importa que eu e você sejamos salvos. Aleluia. Então você tem que chorar, para que o Espírito Santo gere arrependimento no teu coração. Chore pelo teu pecado. Pare de chorar pelo teu problema e chore pelo teu pecado, porque aí onde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Você não chora quando você peca e fere o coração de Deus, mas você chora quando perde uma oportunidade de ganhar dinheiro. Você chora quando uma porta fecha para você. Você chora quando um sonho, um plano seu não dá certo. Mas você não chora quando você gospe no sacrifício de Cristo na cruz. Quando você peca, quando você mancha a graça de Deus, abusando e abusando dela diversas vezes. Então alguma coisa errada em nós. Então há uma falsa conversão. Muitas igrejas estão legitimando conversões de pessoas que vão para o inferno porque não estão convertidas. Muitas igrejas estão legitimando conversões de pessoas que não foram ainda, não entraram no padrão para receber essa salvação. Muitos que têm carteirinha de membro e já batizaram, ainda não entraram na igreja invisível, no organismo vivo de Cristo, qual Ele é o cabeça. Mateus capítulo 23, aleluia. A palavra do Senhor diz assim: eu tenho sido consumido esses dias por essa palavra. Eu tenho sido consumido. Por isso que eu não pude deixar de pregar hoje. Nós temos outro pastor aqui. Eu queria muito que ele pregasse, mas não podia deixar de pregar isso hoje. Senão eu ia morrer. Mateus capítulo 23 diz: oh Deus, fala ao nosso coração nesta noite. Quebra, Senhor, todo o nosso orgulho. Quebra, Senhor, toda a nossa independência de Ti. Desfaz, Senhor. Oh, Jesus. Mateus 23, versículo 1 diz: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Jesus estava falando às multidões e aos seus. Durante muitas vezes Jesus pregava para a multidão e depois pregava à parte para os seus. Mas nesta ocasião, Jesus está falando com os dois grupos juntos: os discípulos e a multidão. Quem são os discípulos e quem é a multidão? A multidão é que vem atrás de Jesus por causa de pão, de peixe, de milagre. Pão é de Deus? É. Peixe é de Deus? É. Provisão de Deus. Milagre é de Deus? É. Só que Deus não quer que você o procure por aquilo que Ele tem, mas por aquilo que Ele é. Você gostaria que alguém te procurasse por aquilo que você tem ou por aquilo que você é?
Quem aqui já se sentiu abusado porque pessoas se aproximaram para ser seu amigo por aquilo que você podia oferecer a elas? Você ficou muito triste. E por que você ficando muito triste, você fez a mesma coisa com Deus? Por quê? Por que nós fazemos a mesma coisa com Ele? Porque nós achamos que Ele não vai ligar, né? Sabe por que nós achamos que Ele não vai ligar? Porque nós não acreditamos que o Espírito Santo é uma pessoa. Porque nós não acreditamos que o Espírito Santo é uma pessoa. Nós confundimos o Espírito Santo com o anjo. O anjo não tem vontade própria, o anjo não tem poder de decisão. Agora o Espírito Santo, irmãos, ele é Deus. Ele é uma pessoa. Uma pessoa, ela tem vontade. E ele habita dentro de você. Eu espero. Amém? Mateus capítulo 23 fala que Jesus estava falando à multidão e aos discípulos. A multidão é aquela que quer os benefícios de andar com Jesus. Os discípulos são aqueles que querem ser semelhante ao Mestre. Serem semelhantes a Jesus. Se eu perguntasse aqui nessa manhã, sinceramente, quantos gostariam de ser semelhante a Jesus? E pedisse para levantar a mão. Ou você ficaria envergonhado porque sabe que não quer ser e não levantaria a mão, ou você seria mentiroso. Porque ser semelhante a Jesus, querido, significa que as pessoas a qual você mais ama vão trair você. Ser semelhante a Jesus significa que vão odiar você por conta de você falar não aquilo que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que as pessoas necessitam de ouvir. Ser semelhante a Jesus é amar uma pessoa tanto ao ponto de dar a vida por ela. E aquela pessoa, muitas das vezes, não irá valorizar isso que você vai fazer. Então, não fique triste se você já passou por essas coisas, porque a Bíblia fala: bem-aventurados sois por serem perseguidos por causa do meu nome. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Não espere nada do homem. Você que deseja ser semelhante a Jesus, viva na dependência de Cristo. Espere a recompensa dele. Porque alguém que espera algo de alguém irá se vender por um preço. Se eu for um pastor que espera o reconhecimento da igreja por aquilo que eu faço, quando a igreja então começar a reconhecer o que eu estou fazendo, eu irei parar de pregar a palavra do reino para pregar aquilo que a igreja quer ouvir, porque eu não posso perder aquele reconhecimento, eu não posso perder aquele elogio da igreja. Mas se eu entendo que eu sou colocado como instrumento de Deus, por amar a palavra de Deus, pregar aquilo que vai produzir em você arrependimento, mesmo sabendo que pessoas dentro da igreja não vão gostar de mim, mesmo sabendo que muitos vão embora, mesmo sabendo que muitos vão me perseguir, mesmo sabendo que muitos vão falar mal de mim, eu quero ser como Jesus. Eu quero amar sem ser correspondido. Eu decido ser semelhante a Ele. Eu decido ser discípulo dele. Porque mesmo que nenhum de vocês me amem, mesmo que nenhum de vocês retorne esse amor para mim, eu sei que Ele me ama. E o amor dele é suficiente para mim. A graça dele é suficiente para mim. Você entende isso? A presença dele, a companhia dele é suficiente para mim. Querido, pare de ser mendigo emocional. Ai, não lembraram de mim. Ai, não ligaram. Ah, foi aniversário do fulano de tal, não me ligaram. Pare. Você está sendo um fardo muito pesado para os outros carregar. Porque sempre as pessoas têm que se esforçar em lembrar de você, porque você tem um rumo na tua alma. E sempre alguém tem que suprir aquilo que ninguém pode suprir. Então sempre alguém vai te dever e sempre você vai ter uma desculpa para não ser uma ótima pessoa, para não ser uma pessoa diferente. Então, lança sobre o Senhor o teu coração e deixa o cuidado de Deus te alcançar. Aleluia. O Senhor fala: troca de fardo comigo. Ele fala: aprendei de mim que sou manso. Amém. O Senhor fala: lança sobre mim a vossa ansiedade. Além dele ter morrido na cruz por você, sabe o que ele fala? Pega toda essa sujeira que está em você, essa insatisfação,
Pode jogar em cima de mim que eu aguento. Joga aqui. Os pais dela. Em mim. Querido, há problemas na nossa vida que nós não podemos falar para pessoas que estão no mesmo nível, que elas não podem nos ajudar. Muito pelo contrário, às vezes a gente vai desanimar a fé daquela pessoa. Então nós temos que falar para aquele que está acima de nós, que é o Senhor. Nós temos que orar e falar: Senhor, eu quero ser seu discípulo, me ajuda. Eu quero te seguir, eu quero te servir. Trata o meu coração. Pedro estava preocupado com o que Jesus ia pensar dele pelo fato de ter traído Jesus. E Jesus estava preocupado que Pedro não se preocupasse com o que Jesus ia pensar, mas que ele tornasse verdadeiramente um fiel discípulo a ponto de morrer por Cristo. Quem entendeu? Vou repetir. Pedro estava preocupado quando Jesus voltou a ele, ressuscitado depois de 40 dias, visto por vários irmãos de uma só vez. Jesus foi até Pedro, e Pedro estava preocupado com o que Jesus faria, com a reação de Jesus, o que Jesus pensaria a respeito dele por ele ter sido um traidor, ter negado a Cristo. Mas Jesus, a preocupação de Jesus era para confiar em Pedro uma grande missão, que ele se tornasse um homem de coração transformado e não preocupasse mais com o que iriam pensar dele quando ele falhasse. Se você se preocupa muito com o que os outros vão pensar ou estão pensando de você quando você falha, é porque você não mudou e não deseja mudar. Mas quando você faz como Pedro: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Ele estava querendo dizer: eu sou falho, mas eu estou nas tuas mãos, transforma a minha vida, me faz um homem fiel para ti então. Porque tu sabe lá do íntimo do meu coração que é isso que eu quero, mas não há em mim capacidade de fazer isso. Então faz o Senhor em mim isso. Querido, eu estou aqui sem capacidade alguma minha, mas estou aqui porque Ele habita em mim. Aleluia, Ele me adestra. E Jesus estava falando com multidão e com discípulos. O texto é muito grande, você pode ler na sua casa. E ele começa a falar, no versículo 2: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardar, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imitais em suas obras, porque dizem e não fazem. O Senhor está falando o quê? Tudo que eles estão falando e pregando, faz o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Por que não devemos fazer o que eles fazem, Senhor? Porque dizem e não fazem. O que é dizer uma coisa e não fazer, querido? Hipocrisia. Jesus conta uma parábola de 2 filhos. Um pai tinha uma vinha, e ele chega no primeiro filho: filho, vai cuidar da vinha para mim, vai trabalhar lá na vinha hoje. Pai, pode deixar, eu vou sim. E o filho então, presta atenção aqui, irmãos. E o filho então desiste de ir. Ele falou sim, mas depois arrependeu e não foi. O segundo filho, o filho mais novo, o pai chega nele: filho, vai trabalhar na vinha para mim hoje no meu lugar. Não vou nada. Respondeu, enfrentou a autoridade do pai, quebrou um princípio de autoridade, de honra, que é um dos 10 mandamentos. Ele desrespeitou esse mandamento, mas fala que ele se arrependeu. Ele depois foi e trabalhou. O que a palavra está querendo dizer é que existem 2 tipos de filho. Aquele filho que parece ser o filho convertido, que parece ser aquele filho que dá uma resposta para Deus, que parece ser uma pessoa que tem vida de oração, que tem uma vida santa, mas é aquela pessoa que com seus lábios ele diz que é de Deus, mas com sua vida ele não é de Deus. Ele não vive uma vida santa. Ele não vive a vida que ele diz viver. Ele não é o cristão que diz ser. Mas existem outros filhos que são pecadores, que estão vindo lá do mundo, do pecado, cheio de sujeira. E eles falam: eu não quero saber de Deus, eu quero continuar no pecado. Mas quando o Espírito Santo vem e entra no coração deles, porque a salvação não é por obras de homens, para que ninguém se glorie, mas é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E o Espírito Santo é o único que convence o homem do pecado. E o Espírito Santo vem e convence. Aquela pessoa volta atrás e fala: eu quero entregar a Cristo, eu quero viver para Ele. Ele dizia não querer viver para fazer a vontade do Pai, e agora ele quer viver de todo o coração, não só dizer, mas sim viver. O outro dizia querer viver a vontade do Pai, mas não vivia.
Quantos de nós dentro da igreja somos esse primeiro filho? Senhor, este ano eu vou viver uma vida assim. Senhor, eu vou orar mais. Eu vou ler a Bíblia inteira. Você parou aonde? Você fez um propósito de ler a Bíblia inteira esse ano. O ano está passando, você não está lendo a Bíblia. Eu não tenho tempo. Você tem tempo. Você não prioriza a palavra de Deus. Esse que é o seu problema. Nós priorizamos aquilo que é importante para nós. Num frio como esse, nós vemos quantos irmãos faltam culto. Será que num final de jogo de campeonato alguém faltaria por causa do frio? Quem gosta de futebol, você acha que faltaria, irmão? Não faltaria. Quem gosta de pescaria ia deixar de pescar porque está frio? Não. Ia deixar de viajar porque está frio? Mas nós deixamos de ir no culto porque está frio. Sim ou não? Por quê? Não queremos priorizar a vontade de Deus. Deixa para depois. Eu vou no culto semana que vem. E o dia que não tiver semana que vem, irmãos? E o dia que Jesus voltar? E aí? A Bíblia fala que ele não vai marcar nem dia nem hora. Ele vai vir como um ladrão vem. Ele não é ladrão, fala que ele vai vir como um ladrão vem. Sem marcar a hora. Sabe por que nós falamos? Pode ser semana que vem. Semana que vem eu vou na igreja. Essa semana passada eu já fui. Esse mês eu já fui. Porque nós não acreditamos que Jesus vai voltar. E eu quero te dizer, você está muito enganado. Jesus vai voltar. E eu torço para que no dia que ele volte, se ele voltar e estiver tendo culto aqui, que ninguém aqui fique. Que você não olhe ao redor e fala, cadê o pastor, cadê os meninos, cadê o irmão falando de tal? Eu fiquei. Tanto que o pastor falou. Eu fiquei. O que eu faço agora? E aí então você vai querer inverter. E agora você vai querer priorizar um meio para você ser salvo. Porque antes você não priorizava a vida em Cristo. Você priorizava a sua vida. Você priorizava a sua empresa, o seu dinheiro, o seu trabalho, o seu lazer. Nós íamos lá na África, nesse tempo que nós ficamos lá. Lá tinha culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo. Eu falei, irmãos, vocês têm culto de segunda a sexta e domingo de manhã e à noite? Ele falou, é. Nós estamos até chateados. O pessoal da igreja, o irmão falou, pastor, por quê? Porque nós queríamos culto no sábado também, eles estão devagar demais, tem que fazer culto sábado. Nós precisamos ter culto sábado. Agora a gente faz 3 cultos na semana ou 2. Ó, vai vir alguém na igreja. Aí tem que fazer culto nas casas. Aí tem que fazer bolo. Aí tem que fazer Coca-Cola. Aí tem que, porque aí o povo vai. Aí tem que pregar 20 minutos, fazer um culto de 1 hora. Aí tem que ter comunhão depois. Por quê? Porque nós queremos viver uma mordomia cristã. Nós queremos ser multidão, nós não queremos ser discípulos. E Jesus está falando para a multidão e para os discípulos, olha, esses homens, ele não está falando nem, ele não está dando a multidão e o discípulo como exemplo, ele está dando exemplo daqueles que eram fariseus e doutores da lei, que ensinavam a palavra, que ele instituiu como autoridade de ensinar a palavra para o povo. Está vendo aqueles que estão na cadeia de Moisés? Que deveriam ensinar a palavra para vocês? Tudo que eles estão pregando, façam. Mas aquilo que eles fazem, não façam. Porque eles são hipócritas. Eles não fazem o que pregam. Jesus, querido, uma das coisas que Jesus mais condena, se não a mais, uma das coisas que vai mais levar a gente para o inferno, sabe o que é? Pessoa que fala uma coisa e faz outra. Pessoas que dizem uma coisa e faz outra. Você vira para o teu irmão e fala, irmão, essa semana nós vamos fazer isso. Você não cumpre. Você faz um compromisso de comprar uma coisa e não paga. Dá calote. Você dá a sua palavra e não cumpre. Quanto mais para Deus. Se tem uma coisa que muita gente vai para o inferno, vai ficar, querido, vai ser pessoas que falam uma coisa e fazem outra. Isso é a característica principal da religiosidade. Aparece ser uma coisa, mas é outra. Quantas pessoas aqui, antes de ser evangélico, não gostavam de evangélico? Por causa do mau testemunho do evangélico. Levanta a mão, deixa eu ver. Levanta a mão bem alto, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quase 20 pessoas. Quase metade das pessoas estão aqui hoje. Por quê? Por causa do mau testemunho.
porque não honram a altura ao Deus a qual servem. Por quê? Porque não tem temor, porque não acreditam sinceramente nesse Deus. Não é possível que esse Deus, ele é amor, mas ele é juízo também, que ele há de cobrar todas as nossas atitudes. A Bíblia diz, não precisa abrir, fica a Bíblia aberta em Mateus. Coloca Provérbios para mim, por favor, aqui. Provérbios 21, versículo 2. Você que está anotando, anota. Também essa mensagem está sendo gravada. Todas as mensagens são gravadas e colocadas no YouTube. Você pode ouvir o áudio delas. Provérbios 21, verso 2 diz: todo o caminho do homem é reto aos olhos, mas o Senhor sonda os corações. Outra versão fala: se você pensa que tudo que você faz é certo, lembre-se que o Senhor julgará as suas intenções. Querido, nós seremos julgados por Deus, não só por aquilo que fazemos, mas pelas nossas intenções. Veja só, as obras não salvam, mas as obras confirmam um verdadeiro salvo. Se você é um verdadeiro salvo, você tem testemunho e vida e obras e frutos de um salvo. Então a pessoa que tem uma intenção diferente da fala dela, essa pessoa Deus a julgará. Por isso que a Bíblia fala, Jesus fala: seja o seu sim e o seu não. Eu sempre falo isso, deixa muito claro aqui para você entender. Por que tem coisas escritas na Bíblia? Você tem que perguntar, você tem que orar para Deus te mostrar. Por que a Bíblia fala 2 sim, 2 não? A Bíblia está falando o quê? Seja o seu sim da boca, o sim do coração. Seja o não dos teus lábios, o não. O sim que sai para fora tem que ser o sim também que vem de dentro. A Bíblia fala que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai dele. Se você tiver uma intenção ruim no teu coração, mas falar: Senhor, transforma o meu coração, transforma essas intenções para ti, santifica os meus desejos, santifica as minhas intenções, você está sendo um homem santo, uma mulher santa. Porque o que contamina o homem não é o que está dentro dele, mas é o que sai, é o fruto, é o resultado daquilo que está dentro dele. Irai-vos, mas não. Por quê? Quando você pega a ira e transforma numa atitude, você transformou isso em pecado. Então o sim dos teus lábios tem que ser o sim do teu coração. Sabe quando um irmão, ou até mesmo a tua esposa, ou teu marido, ou teu pastor faz uma pergunta, e você, sim, e dentro, não. Deus julgará isso. Sabe quando alguém pergunta para você: meu irmão, eu tô vendo, ou minha irmã, eu estou vendo que você não está muito bem, você está precisando de alguma coisa, eu posso orar com você, eu posso visitar você, e você, por causa do seu orgulho, você fala: não, está tudo bem dentro de mim, está tudo bem, vai tudo bem, mas dentro de você está tudo mal, mas você é orgulhoso demais, ou orgulhosa demais para dizer: tá, eu estou quebrado, pastor, eu caindo, eu estou pecando, eu estou mal, me ajuda. Irmão, um irmão falou uma coisa para mim esse dia que eu achei interessante: quem confessa intenção não vai confessar pecado. Pastor, tem uma vizinha minha lá, está me atentando demais, eu fico sonhando com ela. Pastor do céu, você tem que falar, irmão. Pastor, eu estou desejando fazer sexo com aquela mulher. Irmão, então nós vamos orar, Deus vai mudar isso no seu coração. Quantos e quantos homens dentro da igreja tem outra mulher? Quantos e quantos pastores tiveram e tem outra mulher? Por quê? Religiosos. Aqui que vão pensar de mim? O que vão pensar de você naquele grande dia, quando você for julgado e passar o livro da vida for aberto e mostrar a tua vida? E mostrar a intenção do teu coração? Será que você é orgulhoso o suficiente para ir para o inferno e não ter que falar do teu pecado? E não abrir teu coração? Jesus está falando: esses caras não servem para nada, porque eles falam uma coisa, eles falam de uma palavra viva, de uma palavra poderosa, só que eles não vivem de acordo com essa palavra. É isso que eu tenho contra eles. Veja se eu e você estamos também nessa balança de Deus. Se nós admiramos
Nossa, eu gosto muito do Rei Jesus, porque lá o pastor prega mesmo o evangelho do reino. Lá ele não fica pedindo dinheiro, lá não tem campanha, lá não tem prosperidade, lá não tem. Mas será que você tem vivido aquilo que tem sido pregado aqui? Ou entra no ouvido e sai pelo outro? A Bíblia fala que não devemos somente ser ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Quem está entendendo? Diga amém. Jesus fala no versículo 13 do capítulo 23 de Mateus. Eu achei muito pesado isso aqui. Mateus 23, 13, ele fala: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois fechais aos homens o reino dos céus. Nem vocês entrais e nem deixai entrar os que estão entrando. Sabe o que Jesus está falando? Eles têm autoridade para pregar a palavra viva, a palavra do reino, pregar sobre arrependimento. E eles, por ter uma vida religiosa hipócrita, eles não entram no reino e impedem que outros entrem. Sabe o que isso quer dizer? Quando você dá um testemunho negativo na sua casa, que o seu irmão, sua mãe, seu pai, alguém falar: eu não vou nessa igreja não. Para que eu vou nessa igreja? Você é desse jeito aí? Você está fazendo exatamente aquilo ali. Você está fechando uma porta da graça. Você está dificultando mais ainda o trabalho de Deus para a conversão dessa pessoa. Você não entra no reino, você está com um pé lá e outro aqui. É o que a Bíblia fala: não tem como servir a dois senhores, ou há de agradar um e desagradar o outro. Não pode jorrar da mesma fonte água doce ou água amarga, tem que ser uma coisa ou outra. Antes você fosse quente ou frio, porque o morno estou a ponto de vomitar da minha boca. Sabe o que é o morno? O morno não é aquele que está lá no pecado, não, irmão. Aquele que está lá no mundo, ele não tem vergonha de ser pecador. Quem é pecador tem vergonha de ser pecador? Sim ou não? Ele tem vergonha de falar que bebe cerveja? Sim ou não? Ele tem vergonha de falar que ele sai com a mulher dos outros? Não. A mulher tem vergonha de falar que está dando em cima de homem casado? Não. Tem vergonha de falar que está pegando dinheiro indevidamente? Não. Mas eu e você que conhecemos a verdade, temos vergonha de falar dela. Sim ou não? Temos vergonha de falar do nosso Deus. Temos vergonha de confrontar pecado. Temos vergonha de falar: olha, Jesus ama você. Temos vergonha quando alguém está do nosso lado sofrendo e falar: deixa eu fazer uma oração com você. Irmãos, eu creio que Deus está levantando dias, homens e mulheres que vão ter intrepidez e não vão ter vergonha de falar desse Deus. Eu fiz um voto com meu Deus. Deus curou a minha esposa. O médico deu 1 mês de vida para ela em abril de 2014. Nós estamos em julho de 2015. Ele deu 1 mês, já passaram 1 ano e 3 meses. E o médico dos médicos falou: você vai continuar aqui. E ela está curada e está aqui. E eu fiz um propósito com Deus, porque eu vi muita gente sofrendo na fila do SUS. Eu vi gente esperando 7 meses para fazer um exame. 7 meses para fazer um exame. Eu falei: Deus, eu não vou me calar. E aonde eu estou indo, querido, eu falo de Jesus, eu oro. Eu vou contar rapidamente alguns testemunhos. Está aqui o pastor Guto, ele é de Belo Horizonte. Depois eu vou apresentar ele. Está aqui com a esposa dele. Ele foi o primeiro pastor da minha esposa. Louvo a Deus pela vida deles. E aí ele estava conosco. Ele levou a gente no hotel fazenda, assim, para a gente passar um dia e almoçar. Ele falou: vou abençoar vocês, vou levar vocês lá. Ele nos abençoou, nos honrou, levando a gente lá. Um local maravilhoso, chama Solar do Engenho. Parece o céu lá, irmão. Você chega lá, tem uma mesa assim, você pode comer à vontade. Eu falei: aqui está parecendo o céu. Come à vontade. Aí terminou de tomar café, falei: agora? Aí tem lugar para pescar. Tem vários cães assim, labrador, os labrador brincando com as crianças. A criança subindo em cima do cachorro, o cachorro carregando a criança. É tudo perfeito, é um ambiente perfeito. Eu nunca fui num ambiente igual aquele. Aí os meninos: pai, eu tô com sede, vai lá, pega lá. Aquelas barril desse tamanho assim, ó, cheio de refrigerante. Quem não toma refrigerante tem suco. E não é refrigerante refrigereco não, é Antártica, Coca-Cola. E é tão de Deus o lugar, irmão, que não vende cerveja. Refrigerante, suco. Aí tem umas árvores assim, depois que você come, lá tem a melhor comida, que é a comida caipira, a comida mineira.
no forno a lenha, fica ligado até 5 horas da tarde o forno a lenha. Você come quantas vezes você quiser. E depois que você come, você já está com vontade de ir lá, né? Caminhando eu vou para Canaã. Vou mudar o nome daquele lugar para Canaã. E aí depois que você come tudo, tem umas árvores, você joga um lençol e deita embaixo da árvore e dorme. E as crianças, querido, não ficam em cima de você. Fala, vai brincar. Aí tem tirolesa para eles andar, tem cavalo, tem não sei o que, tem isso, tem aquilo. Tinha uns 3 freezer assim, as crianças vão lá e abrem. Não tem ninguém para atender não. É tudo pago lá. Enche o pote de sorvete e toma sorvete. Passava, pai, eu tomei 5 bolas, filho, não, 5 potes. Eu não precisava servir meus filhos, ela pá. E Samuel estava com a cara preta já assim, misturado com pó, com suor. E aí, eu estava naquele momento que o pastor tira de folga, né? Ai, que beleza. Ninguém sabe que eu sou pastor, oh, que beleza. Ninguém chama eu aqui, ninguém dá paz do Senhor, ninguém vai contar uns problemas para mim, oh glória. Mas eu estava lá e refleti, Deus, o Senhor é muito bom, né? Obrigado, Senhor, por esse dia com a minha família, com meus amigos. Eu não tenho dinheiro, o Senhor trouxe alguém aqui, me abençoou, Ele pagou tudo. Deus é cuida demais de mim. Amém? Nós trabalhamos para Ele, Ele cuida da gente. E aí, vem uma menininha correndo, ela devia ter aqui uns 3 anos. A menininha correndo, o olhinho todo lacrimejando, com remelinho assim, o cabelinho assim. Eu vi que ela estava meio fraquinha, ela veio correndo, sentou do lado do Samuel. E Samuel tomando sorvete. Escuta só. Aí a mãe dela veio correndo, não. E eu só observando. Aí o Samuel, eu acho que quer sorvete. Não pode dar para ela, não dá para ela. Porque ela tem intolerância à lactose desde quando nasceu. Ela passa muito mal. Ela não pode com nada que tem leite. E ela está queimando de febre. Aí a menininha, meio fraquinha, começou a chorar. Olhou assim, mãe. Aquilo lá cortou meu coração. Acredite no que eu estou falando. Tem testemunhas aqui. O que é isso que ele está comendo? Ela não sabia, irmãos, o que era sorvete. Eu acredito que a mãe privou ela dessas coisas por ela passar mal. Na hora que ela falou aquilo, eu falei, não. Quebrou meu coração. O que é isso que ele está comendo? A mãe, sabe o que é, filha? Isso que ele está comendo se chama sorvete. E ela ficou assim, triste. A mãe falou, um dia, se Deus quiser, ainda você vai experimentar isso. E pegou ela, saiu andando. Eu já fiquei com a raiva do diabo na hora. Eu, nossa, miserável, não deixa a criança tomar um sorvete. Colocou enfermidade nela. Eu já levantei e falei, ei. Falei assim, ela olhou pra mim. Fez, irmão, tava cheio. Quantas pessoas devia ter ali naquela área, naquele mar? Muita gente. Umas 200 pessoas. Pra mais. Era assim um pasto verdejante, assim, ó, uma área grande. Tinha ali várias pessoas deitadas, várias pessoas jogando bola com os cachorros. Eu levantei, ei. Não olhei ao meu redor, nem liguei. Volta aqui, por favor. Ela voltou. Eu já fui com a autoridade que Deus me deu. Eu falei assim, eu nem pedi, eu falei, eu vou orar para sua filha. Eu falei, não vou pedir porque vai que ela não deixa. Né? Eu falei, eu vou orar pela sua filha e ela vai ser curada. Irmão, quando eu oro, não é porque eu não, é Deus que faz. Mas quando eu oro, eu não oro para resolver. Eu oro para Deus entrar naquela vida e mudar aquela vida. Para transformar aquela vida. Sabe por quê? Porque o que está escrito aqui, eu acredito nisso aqui, irmão. Eu não sou um hipócrita que quero fechar a porta para as pessoas da oportunidade da graça de Deus. Eu quero e vou acreditar que isso aqui é verdade. Eu vou acreditar que a Bíblia fala, colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E este sinal seguirão os que crê. Quem não crê não precisa crer não, mas aquele que crê, isso vai acontecer na vida dele. Eu fui para orar com a menina, acho que ela assustou com o meu jeito assim. Ela, olhando me, Aí eu falei, em nome de Jesus, comecei a orar com a menina. Ficou olhando em mim assim. Parou de chorar na hora. Eu falei, Deus está nesse negócio. Eu falei assim, em nome de Jesus, coloquei minhas mãos sobre ela. Enfermidade, da alergia, da intolerância à lactose, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Eu ordeno, saia do sangue dela agora em nome de Jesus.
E eu creio no poder do nome de Jesus, que o Senhor está trocando o sangue desta criança e limpando o sangue dela agora, em nome de Jesus. Aí a mãe virou, eu tinha esquecido, ela também está com febre. Eu falei, e toda a febre agora, eu mando embora no nome de Jesus. Ela falou, amém. Eu falei assim, sua filha está curada, pode dar sorvete para cá, está curada. Ela falou, eu creio. Eu virei, fui embora. Aí a esposa do pastor, né, que viu, me contou que ela voltou lá de dentro com um potão de sorvete e enfiou sorvete na menina pela primeira vez, querido. E não aconteceu nada. Aleluia! Porque Jesus cura. E a febre também foi embora. A menina tá correndo, brincando, acabou a febre. Aí a mãe falando assim, o pastor, eu nem falei que era pastor, ele orou pra minha filha ali, olha, ela tá boa, agora não tem mais nada. Aí ela falou isso, aí que eu lembrei que eu tava um tanto de gente ao meu redor, o povo olhando em mim, orando alto, tô nem aí. Aí levantou um cara lá, camisa franca, falou, eu também sou pastor, sou carioca. Nossa, passou contato pra vocês, que benção vocês orando aqui e tal. Falei, pronto, já descobri. Aí, irmãos, eu estava lá na parte central lá do bairro, onde meu cunhado mora. Quem conhece Belo Horizonte, ali no Silveiras, ali no Cidade Nova, perto da Feira dos Produtores, perto do McDonald's ali. E eu estava ali com a Dani esperando meu cunhado chegar do restaurante para abrir o apartamento pra gente. Eu falei, Dani, vamos comer um pastel? Já que não estamos fazendo nada, vamos comer alguma coisa? Vamos comer um pastel. Entrando na Feira do Produtor, comer um pastel. Aí eu saí, na hora que eu saí, irmão, lotado. Lá em Belo Horizonte, essa região é lotada, você sabe? Tem banco, tem tudo ali, lotado. Como se fosse o centro de Pouso Alegre. Na hora que eu saí, dei de frente com um homem assim, um jovem, de 20 e poucos anos, muito sujo, de boné. E ele foi muito educado, falou, boa tarde, pois não. Eu falei, pois não. Ele falou, eu tô com essas canetas piloto aqui vendendo, para me poder levantar dinheiro, para me comprar mantimento para minha filha. Eu sou divorciado da minha esposa, mas eu tenho que sempre, toda semana, comprar alimento e levar, porque eu não tenho dinheiro para pagar pensão. Eu fico na rua. Aí eu olhei assim atrás dele, tava ali açúcar, o arroz, a canetinha, era R$2. Aí eu dei para ele a mais e fui saindo. Aí Deus falou, e a oração? Eu falei, é mesmo, Senhor. Voltei, esqueci que eu tava na rua, porque todo mundo, eu tava na entrada da Feira dos Produtores, toda hora entrando, sendo gente, muita gente ali. Eu falei, deixa eu orar por você. Ele falou, eu tenho a vontade de ser crente. Ele falou para mim, e por que você não é ainda? Vai para a igreja. Ele falou, eu vou todo domingo. Ué, mas como é que você não virou crente? Ele falou, não entendo nada quando o pastor prega. Eu fui diagnosticado com esquizofrenia desde a minha infância, e eu não entendo as coisas. Eu falei, diabo, vai sair também. Eu falei, deixa eu orar para você, pode? Eu põe as canetas tudo ali. Aí eu já fiz assim, ó, intercede aí, vou lá. Aí eu comecei a pôr a mão na cabeça dele, comecei a orar, Senhor, né, abençoa, tal. Aí Deus, você vai abençoar o diabo, o demônio? Ele está com o demônio, expulsa o demônio daí. Então vou orar mais forte. Senhor, a tua palavra diz que em teu nome nós vamos expulsar demônio. Fui pegando fogo, choque. E fui orando, irmão. Aí eu abri um olho, já estava todo mundo ao meu redor, assim, ó, olhando assim o que está acontecendo. Em nome de Jesus, eu oro agora. Aí o cara começou, ficou endemoniado, no meio da rua. Virou pra trás. Fica amarrado aí, falei pra ele. E eu olhei assim, todo mundo olhando em mim assim, ó. Tipo assim, eu vou prender, eu acho que tô batendo nele, né? Aí eu tirei a mão dele e deixei ele endemoniado, amarrado. Fica amarrado, demônio dele. Aí Deus me revelou na hora, eu tive uma visão. Isso é pra quem tem fé. E eu vi um cordão umbilical assim, num chão preto assim, numa encruzilhada. Deus viu na hora. Foi feito um trabalho de feitiçaria para ele, com o cordão umbilical dele, consagrado desde o nascimento. Eu falei, esse demônio que está na mente dele. Aí Deus falou, ele não tem esquizofrenia nada, é mentira. O diabo entra e toma a mente dele, e eles acham que ele tem esquizofrenia, ele não tem. Eu falei assim, esse demônio que está enganando ele, que está na mente dele, pode manifestar agora. Eu quero que manifeste agora. Manifestou. Aí eu falei, eu ordeno agora no nome de Jesus que ele será livre, e desfaço essa obra contra a vida dele agora no poder do nome de Jesus. Sai. O menino voltou.
os olhos brilhando. Aí eu falei assim, meu irmão, o que aconteceu? Eu falei, aconteceu que você era vítima de um trabalho de feitiçaria. Todo mundo assim, parado, olhando assim, irmão. E eu falei, Deus, o povo está ouvindo. Eu falei, fala mais alto então. Você é vítima de um trabalho de feitiçaria. Eu falei assim. E hoje eu orei aqui, Deus revelou o seu cordão umbilical. Eu falei, é verdade, meu tio, minha tia, minha mãe, todo mundo é do terreiro. Eu não sabia nada. Eu falei, a partir de hoje você está curado. Aí falou assim, eu sempre quis ter uma curiosidade que eu tenho sobre a Bíblia. Responde para mim. Aí começou a fazer as perguntas da Bíblia. Eu falei, é isso. Eu estou entendendo agora. A minha cabeça está entendendo as coisas que você está falando. Fala mais. E sobre isso, eu nunca entendi. Isso significa isso. Ele falou, nossa, glória a Deus, eu vou servir a Deus. A minha vida vai mudar. Eu falei, você vai sair da rua, Deus vai te dar um emprego, você vai arrumar uma casa, você vai voltar com sua esposa e você vai servir a Deus. Você não é esquizofrênico, você está curado. Amém. Sabe por quê, irmãos? Aonde você estiver, você não pode fechar a porta para ninguém. A sua falta de fé tem feito com que você tenha fechado a porta para outros. A sua falta de fé tem feito com que você não convide ninguém. A igreja lá no Rio de Janeiro é tão boa que você nunca trouxe ninguém aqui. É tão maravilhosa que você nunca conseguiu, com seu testemunho, trazer ninguém aqui. Nem seu pai pisa aqui. Então você está entendendo, irmãos? Nós temos que ter intrepidez. Sabe por que eu fiz aquele voto de raspar a cabeça, ficar 40 dias de pano de saco, sem comer carne, sem usar desodorante de sandália de dedo? Quem lembra? E o sobrenome, para você perder a timidez. Você não vai ter mais vergonha. Onde você for, você vê alguém precisando de oração, então você vai orar na frente de todo mundo. Tá bom, tá feito então. Dá o dedinho aqui. Tamo junto. Sabe por quê, querido? A Bíblia fala que Deus falou para Abraão, nós queremos ser abençoados, mas a Bíblia fala para Abraão, se tu uma bênção. Deus, ele não quer que você seja abençoado por receber a bênção, mas Deus quer que você seja abençoado através de você ser uma bênção. Onde você for ser uma bênção para alguém. É tempo de você ficar incomodado com aqueles que ainda não têm a palavra. É tempo de você começar a abrir a porta para aqueles que querem entrar. Você está no meio do caminho, não sei se vou, não sei se volto, eu não sei se é isso que eu quero. E Deus está falando, porque você não entra, tem entrar e quer entrar. Você precisa dar um testemunho com a sua vida. Cheia de hipocrisia. No verso 23, diz assim, ai de vocês escribas e fariseus hipócritas, porque dão o dízimo, não ordenando o entre o comigo, e tendo negligenciado os preceitos mais importantes da palavra, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Existem muitas pessoas hoje que elas escolhem, sabe, o cardápio, o que elas querem fazer para isso. Sabe quando você vai no restaurante? Aí você escolhe, eu quero salada, não, eu quero só carne, não, eu quero pedra, não, eu quero só. Deus está falando que você, que eles aqui faziam coisas muito loucas. Eles por dar o dízimo, eles por fazer as coisas que a religião mandava, achavam que estavam agradando a Deus. Deus está falando que vocês têm feito algumas coisas e omitido a outras. Nós estamos escolhendo como agradar, como ser a Deus. O dia que eu vou no culto, o dia que eu não vou. Quanto eu dou oferta, quanto eu vou. O dia que eu vou orar, quanto eu não vou. O dia que eu decido ser bom para alguém, não. Jesus também está questionando isso. Porque hoje o tema principal que é bem discutido aí, eu queria, então tem várias coisas que nos falou, mas você vê que essa parte falou, você dá o dízimo. A vida é grande. Você dá o dízimo, que é uma atitude de um crente, né, principalmente aqui no Brasil também, a lei determinava isso. Abraão fez escola com Deus, antes de ser imputado com o dízimo, como lei, ele decidiu fazer escola, e a nação de Israel decidiu trabalhar. Ele falou, vocês não dizem, vocês são pessoas que não dizem oferta. Mas vocês têm feito algumas coisas mentirosas. Hoje, se Deus não vai fazer a prosperidade, você vai lá na igreja,
Eu sou, eu vou falar uma coisa. Eu não tenho casa, nem carro. Estou viajando para ver Deus em mim. Você faz algumas coisas muito loucas. Jesus falou que a coisa mais importante da lei você não faz, que é o quê? O juízo, a misericórdia e a fé. Eu tenho que ser melhor. Jesus fala que a lei, nós estamos vivendo um tempo onde a igreja é extremista. Presta atenção. Ou a igreja é legalista demais, ou a igreja é liberal demais. Não, agora a igreja, agora nas casas. É um movimento de voltar para a igreja de Atos. Muitos pastores que abusaram das pessoas não vão para as casas. Não devemos mais obrigar os pastores. Vamos chamar todos os irmãos. O dízimo é do Velho Testamento, não vamos dar mais dízimo. Dá oferta, lá. Liberalismo. Aí vai para o legalismo. Não, deixa a mão do seu pastor. Deixa o anel dele. Tudo que ele mandar, você tem que fazer. Se ele mandar você viajar, você tem que viajar. Se ele mandar você pular para o pessoal, você tem que pular. Você tem que dar todo o dinheiro que você tem na igreja. Você tem que fazer isso. Os dois extremos estão errados. E nós estamos vivendo esse livro. Ou pessoas que estão piores de igreja, do sistema religioso, ou pessoas que estão querendo dizer que estão sendo movidas por Deus para sair desse sistema, para viver algo novo, um avivamento, que é mentira, não é avivamento. Por quê? Porque os dois estão errados. O legalismo está errado, foi condenado por Jesus pelos Estados Unidos, e o liberalismo também está errado. Está errado dizer que o pastor deve exercer autoridade sobre as pessoas, sim, mas é errado dizer que não se tem que passar nos dias de hoje, que não se tem dias espirituais, que não se deve ser submisso a eles. Quem está entendendo também? É errado dizer que você tem que dar tanto a Deus pelo caráter para ser 100%. É errado dizer que você tem que fazer campanha disso, daquilo, enviar dinheiro. Todos que tiverem igreja vai tirar tantas vezes mais. Mas também é errado dizer que você não deve ser grato e não dar dinheiro, não vai dar nada para a igreja. Você vai lá com uma cesta básica e isso aqui. Não é mentira. Porque aquilo que entrega no altar é para aquele serviço do altar, e para o altar, e para a igreja, para o sistema da igreja. E o dízimo da oferta tem que morrer, porque senão pode ser o que é feito para ele. Mas eu não dou dízimo da oferta, mas eu fico com amor, eu fico dentro de Jesus, eu não preciso escapar, eu dou as pessoas. A dízimo da oferta era a sua obrigação da edificação. Sua obrigação. Então nós vivemos um tempo de hipocrisia aqui na igreja. Não deve ser reunido só aqui na igreja, no templo sede, aqui que Deus habita, só aqui no santuário tal, no santuário de Salomão, no santuário do Jaramão, de todos os santuários. Que aqui não é muito diferente. Não, agora é só na casa, aqui dentro da igreja está errado. É só na casa, porque Deus não precisa de templos. Não habita de templos, nem obras feitas de mãos de obras. Tu habita, a igreja somos nós. Os dois estão errados. Porque ele se manifesta dentro daquele local que nós chamamos de igreja. Porque nós somos igreja. A igreja não tem lugar, mas também está é a vida que manifesta. E é importante existir a igreja. É importante estabelecer um local para que os irmãos se reúnam. A Bíblia fala que Atos se reuniam nas sinagogas e também se reuniam de casa em casa. Então, quem está entendendo? A pessoa que vai querer ir para essa igreja aqui é porque ela está feliz. E a pessoa que não quer ir para essa igreja aqui é porque ela tem medo de ser o liderar e ela descambar. Então, todo mundo levantando uma igreja segundo a sua necessidade, segundo a sua ferida, segundo a sua decepção, e está dando justificativa que esse avivamento não é. Dízimo não deixou de ser bíblico, a oferta não deixou de ser bíblica, amém, gente? Você ter pastor na frente da igreja não deixou de ser bíblico, amém? Sujeitar a autoridade de Deus não deixou de ser bíblico, amém? Amém? Honrar a irmã não deixou de ser bíblico. O homem com mulher não deixou de ser bíblico. Amém? Então, o legalismo e o liberalismo tem contaminado as pessoas.
Então você ouve uma mensagem aqui lá, eu tenho que lá, eu vou falar com a mão, eu gosto de falar na mão. Eu não aconselho, eu não mando ninguém, mas eu sou guia de ninguém da igreja para ficar em casa. Caifás adulterou, largou da mulher, casou com uma outra mulher, fica sentado daqui a pouco olhando aquela garganta dele lá, falando só asneira, imoral, contando na rede nacional que ele, quando ele de naquele mundo foi para ele não empregar de volta, porque ele fazia as coisas de empregar. Ele não pedia arrependimento do pecado. Eu não estou apontando o pecado para alguém. Eu estou apontando a falta de arrependimento. Isso é um sinal negativo para quem quer ser um cristão, muito mais um formador de opinião. Vou estar dentro desse. Porque a Bíblia fala que o presbítero deve ser um homem de uma só mulher. Posso ver bem? Moderado. Ele não é moderado. Fala de Deus. Tem uma cara de cachaceiro, tomador de vinho, fumador de castigo. E eu falo teu nome, porque eu sou pastor desse igreja. Eu tenho que trabalhar. Tem muitos irmãos que eu conheço que falam que não deixando de culto, não deixando de ouvir pastor, porque ficou muito escravo. Esse cara é nosso profeta. João Batista falou, Jesus falou e falou, e se eu estou vivendo essa palavra, eu não tenho medo de falar, não. Eu não tenho medo de falar. Eu tenho que falar. Então tome cuidado depois da sua casa. Do liberalismo, do liberal. E tome cuidado da sua casa do legislador. Ó. Tome cuidado. O Senhor falou assim: está aqui algo moderado. Está aqui algo certo. Né? Que é o quê? Vocês têm que cumprir tudo que está na lei, sim, mas as coisas mais importantes que cumprir na lei é a justiça, a misericórdia e a fé. O que é a justiça? Você, através da sua vida, dar testemunho com atos de justiça. A Bíblia diz, para terminar, Tiago 2,13, coloca por favor, Senhor. Quero terminar aqui. Repita comigo as 3 coisas mais importantes que devem se guardar: juízo, a misericórdia e a fé. A palavra misericórdia é a mesma palavra para o amor. Então vamos lá. De tudo que está na lei, tem 3 coisas que você tem que praticar de todo o seu coração. Juízo. A Bíblia fala em Romanos: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas quando você vê alguém na rua que tem fome, você tem que fazer o quê? Dar comida. E além da comida, você tem que fazer isso de uma forma justa, de forma que você dê uma palavra para aquela pessoa, para que ela se liberte da rua, de forma que você dê condições para ela. A Bíblia fala que Jeová, os nomes de Deus, um dos nomes de Deus é Jeová Tissi, de quem significa o quê? O Senhor é a minha justiça. A Bíblia fala que não é um justo sequer, mas por intermédio da palavra que nós somos justificados. Justiça pequeno significa Jeová, o Senhor é minha justiça. E naquela época, eu já preguei isso aqui na igreja, existe um termo que se chama tzedakah, que seja, essa palavra é do hebraico, se originaliza no tzedakah, o Senhor é a minha justiça. A palavra tzedakah significa fazer injustiça. Essa palavra tzedakah, ela se originou a palavra esmola. Quem já viu na Bíblia falando assim, ó, dê esmola aos pobres? Quem já viu isso? Está escrito lá. Que nós devemos dar esmola. Essa palavra esmola não é esmola que nós entendemos hoje, de ouvir alguém na rua pegar uma moedinha e dar esmola. A palavra esmola no original é tzedakah. O que significa tzedakah? Fazer injustiça. O que é isso? O povo hebreu tinha um entendimento de que Deus queria que os mais favorecidos fizessem justiça, abençoassem quem não tinha. Então, quando alguém estivesse passando muita fome, não tivesse que dormir, ela chegava num lugar público e gritava: tzedakah! Tzedakah! Está gritando o quê? Mais alto, gritando o quê?
fazer injustiça. Então alguém, um hebreu compassivo, temente a Deus, fala: não, eu não posso, o que está acontecendo com esse cara? Está pedindo para fazer justiça. Se eu passar aqui e não olhar para ele e não ajudar ele, Deus vai pesar muito em mim. Porque uma das coisas mais importantes da lei é o quê? A primeira pilar da lei é o quê? Justiça. Aí chegaram e falaram: o que você está precisando? Não, meu filho está arrependido, não tem leite. Meu filho está precisando de alimento. Eu estou morando com ele na rua. Eu vem cá, vou te comprar leite, vou te comprar alimento e eu vou pôr você nesse lugar, porque até a gente conseguir um lugar para você vai pagar os dias que você pagar. Não é esmola no sentido da média, civil. É no sentido de você colocar aquela pessoa num padrão digno de justiça aos olhos de Deus. Quem está entendendo? Então o que Deus está falando para os fariseus? Vocês estão dizendo, fazem isso, mas vocês não estão fazendo justiça. Vocês estão pegando dinheiro para o bolso e não estão cuidando do povo. Não estão dando bom testemunho, o povo está gemendo. Por que muitos pastores hoje, o povo desce fora, pastor? Porque ele só quer ter dinheiro para ter vida boa. Aí ninguém quer dar dízimo mais, todo mundo fala que é de Deus mais. Mas naquela época de Atos, trazia o dízimo, a oferta entregava nos pés dos apóstolos. Por que pés? Jesus fez o que com Pedro? Lavou o quê? Os pés. Os pés significam o quê? A missão. Conformou-se aos pés daqueles que vão e anunciam as boas novas. O que está querendo dizer trazer o dízimo, a oferta nos pés? Não é uma reverência ao homem, mas é uma reverência à missão que aquele homem está vivendo. Esse recurso nós estamos trazendo à costa. E vocês, de uma forma justa, vão administrar esse recurso para cumprir a missão de Deus na terra. Esse recurso vai ser para pagar o aluguel daquele irmão que vai ser desalojado, que não tem dinheiro para pagar aluguel. Esse recurso vai ser para pagar a conta de luz daquele irmão lá, que a luz dele está cortando. Esse recurso vai ser para comprar uma conta para aquele irmão que não tem nada em casa. Quantas vezes nós vamos na igreja que a minha luz vai cortar? Vamos orar por irmão. Senhor, eu amo Deus eterno, Pai, abençoe esse irmão que a luz dele corta. Senhor, eu posso usar alguém. Toque no coração de alguém, Senhor. Que alguém seja muito tocado assim, Senhor, realmente para pagar a luz dele, em nome de Jesus, amém. Eu tenho certeza que Deus vai usar alguém. Eu não sei quem é, mas Deus vai usar. Eu falo isso aqui na igreja. Quando um problema chega na sua mão, você se torna o quê? Responsável por ele. Você não pode falar o problema embora. Você tem que resolver. Então, o pilar da lei número 1 é o quê? Justiça. Olhar para o irmão e falar: tem que fazer uma coisa. O segundo pilar é o quê? Misericórdia, o amor. A Bíblia fala que havia uma igreja Apocalipse que ela fazia muitas obras, mas ela fazia sem amor. Eis que eu tenho contra ti que você abandonou o primeiro. Olha para mim, irmão. Deixa Deus, olha Deus. Deixa ele caminho seu querido. Olha tudo. Eis que eu tenho contra ti que você abandonou o primeiro. Então quer dizer, essa igreja fazer várias obras sociais justas, construir casa, fazer as coisas, mas não fizer por amor para Deus também, não vale de nada. Uma coisa está ligada na outra. Justiça, atos de justiça, porém com amor. Não podemos fazer com a intenção de serviço, não podemos com a intenção de transformar aquela igreja diferente. Olha, aquela igreja não faz isso, pagar contas mesmo. Aquela igreja ajuda a construir carro dos outros, aquela igreja faz aquilo lá, obras sociais. Quantas igrejas hoje em dia fazem obra social para aparecer com os outros? É verdade? Faz ajuda alguém lá, coloca lá um cartão desse tamanho para você não comprar missionário. Você pega um pedaço da própria vida. Isso é verdade. Então a justiça tem que estar junto com o amor. Porque toda obra que você faz sem amor para Deus não tem valor nenhum. Você pode dar comida para as pessoas da rua, mas se você dá uma intenção de inspirar, purificar, não, é uma pessoa muito mal, então tem que ajudar os outros. Você está acreditando que a salvação vai pelas obras, você está se confundindo, você tem que virar espírito, então. Não é, pastor? Não precisa. O que você deve entender? E o último pilar é o quê? A fé. Porque tudo que nós fazemos tem que fazer com fé. A Bíblia fala que a fé sem obras é nula. O que Deus está falando para esse povo? Vocês são hipócritas, porque não cometem atos de justiça, não fazem com amor. Vocês estão pensando assim, falando? Vou perguntar, se não responder, eu vou dar a resposta.
O primeiro pilar é? Segundo, amor, misericórdia ou amor. Fazer com amor. E o terceiro? Com fé. Fazer com fé. Não, eu estou ajudando esse irmão por hoje aqui, porque tem irmão que é assim, né? Você paga a conta de uma vez e quer que paga todo mês. Aí também não, né? Vai trabalhar, vai estudar. Digno é um trabalhador do seu salário. Comerá com o suor do teu rosto. Irmão também, coxinha. Por que coxinha? Vai comer coxinha, você vai embora, só comprou a coxinha dela. Fica impregnado. Tem irmão que é abusador, né? Abusa. Então você tem que prestar atenção, você tem que trazer o amor e trazer a fé. Irmão, eu estou te ajudando, mas amanhã você vai estar abençoando outros. É você que vai estar ajudando outros amanhã. Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar. Você tem que já estar vendo o coração com isso. Então a palavra está dizendo: não fecha a porta do reino. Você não quer entrar, não deixa os outros entrar. Você não tem fé, não deixa os outros ter fé. Nossa, o pastor comprou para a mulher dele procurar. Não, esse negócio não existe não. Você foi só uma regra lá, os apóstolos. Esse negócio não. Você vai morrer, né? Ou tomar remédio, vai morrer. Você não tem nada a ver com a minha fé. Deixa com a minha fé. Não deixa ninguém roubar a sua fé, não. Não deixa o hipócrita roubar a sua fé. Não deixa o hipócrita roubar o seu amor e fazer a obra de Deus. Não deixe ele roubar o seu desejo de fazer as coisas com Deus de excelência. Que a Bíblia fala que ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Temos que fazer com atos de justiça. Sermos justos. No nosso meio, irmãos, não estarão sozinhos, nós vamos estar juntos. Amém? Não adianta você ser um religioso. Não adianta você dar isso aqui. Se você não guarda o mais importante da lei, que é a justiça, no padrão de Deus, te se dá cá, dá esmola, não pega a moedinha, não, toma aqui, irmão. Não. É você ir lá e pagar. A Bíblia fala assim, que nós não devemos pedir emprestado, mas antes de fazer o quê? Dar. Se alguém pedir emprestado, você fala não, você dá. Não empresta, sabe por quê? Porque a pessoa não vai pagar e você vai perder esse irmão. A Bíblia fala isso, está na Bíblia. A Bíblia fala que nós não devemos avalizar ninguém. Ah, pastor, o irmão lá, você está errado, você pediu. Por que você avalizou ele? Está na Bíblia, não é para avalizar. Não é pagar a carta de crédito, não é dar um cheque, calção, né? Não é dar um jeito. A Bíblia está escrito, você tomou na cabeça, você quis obedecer. Graças a Deus eu sou pastor. Todos os imóveis que eu morei de aluguel, eu nunca precisei de avaliação. Deus, eu nunca vou pedir. Nunca vou pedir, só vai dar um jeito. Nunca, eu sempre provei. Porque Deus sabe esse princípio que eu tenho. Eu não quero ser transtorno para nenhum irmão. E não quero que meu irmão seja transtorno para mim. Justiça, que se dá cá. É o que se dá cá, fazendo justiça. Eu vi que o irmão está criando no seu lado, você tem que ajudar. Ou no dinheiro, emocionalmente, dando amor. Você vê meninas hoje que não tem pai, não tem mãe. Você tem que adotar como se fosse seu pai, como se fosse seus filhos, cuidar. Você vê aquela irmã, coitada, que vem na igreja sozinha, pegando os filhos do marido, não vem, xinga ela de vir na igreja. Você tem que arrumar alguém para ajudar ela. Fazendo justiça. Cuida do povo. Segundo, fazer tudo com amor. Terceiro, fazer tudo com fé. É isso que Deus quer da igreja. É isso que Deus quer de você. Em nome de Jesus. Amém. Com a sua cabeça, feche os olhos. Quando eu preguei, estava cansado, saí de lá de Belo Horizonte, mais de 5 horas da manhã, vim direto para cá, para pregar a palavra. Mas o meu coração está queimando em fazer a vontade de Deus. Jesus, como cuidou daquela mulher, ele estava com fome, Jesus foi comprar comida para ele. Mas quando ele voltar, falou: eu não estou com fome, mas não vou continuar. Porque a minha comida e minha bebida fazem a vontade do meu Pai. Jesus falou: é melhor dar do que receber. Querido, não feche a porta para aqueles que necessitam que você abra a porta. Dê uma vida de testemunho. Não seja um religioso que dá dízimo, não, porque acha que você está fazendo mais, vai na igreja. Ah, eu faço mais. Você está fechando portas para pessoas. Deus quer que você seja um abridor de portas, um despenseiro. Sabe o que é um despenseiro? Paulo falou: eu sou um despenseiro de Cristo.
O despenseiro é aquele que tem a chave da dispensa. Ele vai lá e abre a porta. E pega e leva o mantimento, leva aquilo que precisa. Deus quer fazer de você um despenseiro. Senhor, nós oramos nesta manhã no teu nome. Obrigado por essa manhã, na tua presença, que essa palavra entre e gere vida, gere transformação nesse coração. Que não haja nenhum religioso mais no nosso meio, que nós possamos ser transformados. Eu, principalmente, começar de mim. Começa a salvar nisso. Não queremos achar que estamos satisfeitos demais com os nossos atos religiosos da verdade. Nós queremos ir além, nós queremos ser muito além do que a multidão se precisa. Então, nome que eu oro, abençoe o teu povo nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém? Se coloca no instante para nós dar a bênção apostólica. Irmãos, terça-feira é a quarta aula do curso bíblico. Eu vou estar dando a aula para vocês, como eu prometi, ficarem todas as aulas. Você não pode faltar. Quem tem vindo aqui tem sido abençoado, pessoas. Lembrando que aqueles que não fizeram as aulas terão que fazer. Nós temos visto que eles terão que fazer. Caso não faça, não tem como fazer conhecer como membro uma pessoa que não fez curso de visão completa. Porque você não vai compreender a visão local da igreja. Amém? Nós precisamos muito. Eu sei que às vezes você tem dificuldade, algum não consegue ter proteção pessoal, não tem problema. É só procurar alguém que pastor não deu para mim vir, eu preciso da nossa aula. Mas eu quero que você se empenhe, procure vir. Dê o melhor para você. Na quinta-feira nós temos clube de oração. Quem estava aqui quinta-feira? Foi uma bênção, né? Fiquei sabendo, foi uma bênção, a palavra, a meditação, a testemunha, os irmãos do meio do não. Então não deixe de estar aqui quinta-feira. Amém? E no domingo, pela manhã, nós vamos estar preparando a palavra sobre isso. Quero agradecer a Deus esse momento da mulher. Amém? Ricardo, deixa eu te apresentar. Então, eu quero apresentar o pastor Lucas, né? Ele vai apresentar a esposa, vai falar o que ele quiser falar. No final, vou pedir para ele abençoar a igreja. Amém? Só lembrando que terça-feira, curso de igreja 7h30. Quinta-feira, culto de oração 7h30 e domingo 9h30 da manhã. Novamente, amém? Glória a Deus. Amém? Aqui está o pastor Bruno, ele vai se apresentar. Né? Deus abençoe. Bom dia, igreja. Paz do Senhor sobre sua vida, amém? Então, chamar a Cláudia, pastora Cláudia, nossa esposa. Nós estamos aí do nosso filho Guilherme lá dentro. Nós estamos muito felizes de estar aqui, né, com os irmãos, o pastor Diego, já foi lá acho que umas 2 ou 3 vezes pregar lá na igreja, o pastor Adriano também já foi lá. A gente, assim, já tem várias oportunidades para estar aqui, mas infelizmente aconteceu vários imprevistos, nós hoje Deus abençoe nós estamos aqui, estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Durante a semana, nós podemos estar aí nos estudos também, eu até pedir que a gente fique aqui para nada que o Senhor quiser. E eu quero abençoar você, né? Vamos abençoar, nos despedindo muito apreço de Deus, mas na casa do Senhor. Quero agradecer ao pastor Diego pela oportunidade que ele teve hoje de estar contato com ele. Pastor Diego, pastor Dani, é uma bênção aqui da gente. Vocês estão, assim, muito bem representados diante de Deus. São 2 anos do Senhor que a Dani, praticamente, eu vi ela crescendo no Evangelho, e eu sei que são pessoas que têm um compromisso com a obra de Deus, com a palavra de Deus, são pessoas que comungam da mesma visão que a gente tem uma igreja lá também, que a gente participa da mesma visão, e que Deus possa honrar muito a vida de vocês. Hoje, quando eu estava, como eu falei, eu estava vendo ali, Deus me mostrou que o intuito da sua nação aqui. Você tem que tomar posse disso e levar isso para casa. Não pode acontecer só na igreja, né? Não pode acontecer só aqui, não. Tem que continuar na sua casa. A Bíblia fala que a semente, aquela semente que o pessoal usa muito aí, a semente é a palavra. Enquanto a palavra cai na terra boa, a palavra de Deus ela vai dar frutos sem fruto. Né? A semente é a palavra. Se Deus multiplica dentro da gente, é isso. E é isso que faz toda a diferença na nossa vida. Leve-se para casa, eu tenho certeza que sua vida vai mudar como deve mudar, porque nós somos servos do Senhor. Amém?
Entre as suas mãos, nós vamos receber a bênção do Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa manhã, Pai, maravilhosa, em que nós temos a oportunidade de participar da tua mesa. Deus, o Senhor nos alimentou, o Senhor nos abençoou, o Senhor Deus se comprometeu a estar aqui fazendo uma parte. E Deus, que cada oração possa ser hoje edificado ou reedificado, renovado ou transformado, mas que a bênção do Senhor se perpetue com cada um para a sua casa, para o seu lar, para a sua família, para o seu corpo, para o seu trabalho. Deus, que eles levem para casa, que eles levem para essa semana, tudo que eles receberem aqui hoje, e que isso seja agora, firmado. A palavra diz que ligamos na terra pela unidade do Senhor. Ligamos a bênção, ligamos para a palavra do Senhor germinar nesse coração de cada vida aqui, e que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Jesus Cristo, as suas orações do Espírito Santo, e seja sobre sua vida, hoje e eternamente. Deus te abençoe.